Meu nome é Vanessa, tenho 34 anos e sou decoradora de interiores especializada em residências de luxo. Trabalho há anos em Westlake, um bairro conhecido por suas mansões exuberantes e moradores influentes. Minha vida parecia um sonho, profissionalmente bem-sucedida, casada com um homem encantador e morando em uma casa vitoriana deslumbrante. Mas por trás das portas daquela casa, eu vivia um pesadelo que ninguém imaginava. Naquela noite, tudo estava silencioso na cozinha. O único som que eu conseguia ouvir era o tamborilar acelerado do meu próprio coração. Eu estava grávida e exausta, cada movimento parecia exigir um esforço dobrado. Minha sogra, Eleanor, estava ao fogão, mexendo um ensopado que exalava um aroma quente e reconfortante. Mas não havia conforto algum na maneira como ela me olhava. Eu preciso ir ao hospital, minha voz saiu trêmula, mas firme. Minha médica havia ligado momentos antes, dizendo que meus exames indicavam uma possível complicação na gravidez. Eu precisava sair dali o mais rápido possível. Eleanor, no entanto, não esboçou nenhuma preocupação. Sem sequer me encarar, continuou mexendo a panela como se eu não tivesse dito nada. O jantar ainda não está pronto. Você não pode sair agora. Estamos esperando visitas. Meu corpo estava fraco, meu abdômen doía, mas eu sabia que precisava lutar. Tentei dar um passo em direção à porta, mas, num instante, Eleanor agarrou a grande panela do fogão e, antes que eu pudesse reagir, lançou o líquido fervente contra mim. A dor foi imediata e avassaladora. O calor queimou minha pele como fogo vivo, e eu me encolhi instintivamente, protegendo minha barriga. Meus joelhos cederam e eu caí para trás, sentindo o impacto frio do chão de mármore contra meu corpo. O mundo girou. E então, antes que eu pudesse me recuperar do choque, senti suas mãos ásperas me empurrando. Meu corpo cedeu e a dor que explodiu no meu ventre foi tão intensa que um grito rasgou minha garganta. Você não é digna de carregar o filho do meu filho, ela cuspiu, sua voz carregada de desprezo. Minha visão ficou turva. O cheiro do ensopado queimado misturava-se ao cheiro de pele queimada. O som do meu próprio coração martelando em desespero se misturava com o eco distante de um grito. E então, do nada, uma voz firme cortou o ar. Vanessa, meu Deus! O que aconteceu aqui? Era Tammy, minha vizinha. O último som que ouvi antes de perder a consciência foram as sirenes ao longe, se aproximando. Eu nunca imaginei que minha vida tomaria esse rumo. Durante anos, eu trabalhei duro para construir minha carreira como decoradora de interiores de luxo. Minha rotina era repleta de projetos deslumbrantes, reuniões com clientes exigentes e eventos sofisticados. Tudo parecia perfeito, mas havia algo que faltava. Algo que dinheiro nenhum poderia suprir: uma família. Foi então que conheci Ryan. Ele era tudo o que eu sempre quis em um parceiro: inteligente, charmoso e extremamente dedicado à sua carreira como estrategista financeiro. Nosso romance foi intenso e rápido, daqueles que parecem saídos de um filme. Em poucos meses, estávamos casados e nos mudamos para uma belíssima mansão vitoriana. O lugar era um sonho: escadarias imponentes, janelas imensas que deixavam a luz entrar de maneira quase celestial e um ar de antiguidade que conferia uma elegância inigualável. Achei que estava prestes a viver a vida que sempre desejei. Nos primeiros meses, tudo correu bem. Ryan e eu passávamos horas conversando sobre o futuro, imaginando os filhos que teríamos e sonhando juntos. Mas esse sonho começou a desmoronar quando Eleanor entrou na nossa vida. Ela era a mãe de Ryan e, até então, alguém de quem ele falava com grande admiração. Minha mãe é uma mulher incrível, ele dizia com orgulho. Criou-me sozinha depois que meu pai morreu. Fez de tudo por mim. Eu respeitava essa devoção. Afinal, que mulher forte e dedicada ela deveria ser. Mas eu ainda não sabia que, por trás da imagem impecável, havia um espírito controlador e manipulador. A primeira vez que Ryan mencionou que sua mãe viria morar conosco, foi por uma razão aparentemente legítima. Ele me ligou em um tom tenso, um pouco diferente do usual. Vanessa, minha mãe teve um leve AVC. Os médicos disseram que ela está bem, mas precisa de repouso. Quero trazê-la para ficar conosco. Não hesitei. Claro que ele queria cuidar da mãe. Eu mesma sugeri que contratássemos enfermeiras, mas ele recusou, dizendo que queria estar presente. Acreditava que era o mínimo que poderia fazer pela mulher que sacrificou tanto por ele. Quando Eleanor chegou, tudo parecia normal. Ela estava bem vestida, com os cabelos meticulosamente arrumados,
e sua postura era de uma dama da alta sociedade. Ela me recebeu com um sorriso educado e um olhar avaliador. Durante os primeiros dias, tudo parecia tranquilo. Mas não demorou muito para que pequenas sugestões se tornassem imposições. O jantar precisa ser servido pontualmente às 18 horas, Vanessa. Aqui, somos uma família disciplinada. A mesa deve ser arrumada desta forma, com os talheres nesta ordem. Você precisa aprender a fazer as coisas corretamente. Na minha casa, sempre fiz questão de cuidar de tudo com perfeição. Espero que você também mantenha essa tradição. No início, eu tentava ver essas exigências como costumes de uma mulher mais velha, acostumada a ter as coisas à sua maneira. Mas, conforme os dias passavam, percebi que não era apenas uma questão de preferência. Era sobre controle. Ela começou a monitorar cada movimento meu. Se eu demorava 5 minutos a mais para servir o jantar, recebia olhares frios. Se eu dobrava as roupas de um jeito que ela não gostava, ouvia comentários passivo-agressivos. Ainda bem que Ryan trabalha tanto, não é? Assim ele não vê como a casa está sempre desorganizada. O problema era que Ryan realmente não via. Ele passava longos períodos em viagens de trabalho. Quando estava em casa, Eleanor fazia questão de demonstrar que tudo estava sob controle. Vanessa ainda está aprendendo, mas estou ajudando-a, querido, ela dizia com um tom doce, escondendo o veneno por trás das palavras. Cada dia que passava, eu me sentia mais sufocada dentro da casa que eu mesma ajudei a transformar em um lar. Eu não era mais uma esposa, não era mais uma mulher independente e bem-sucedida. Eu estava me tornando uma sombra, um fantoche nas mãos de uma mulher que queria me moldar à sua vontade. Certa noite, depois de um jantar onde me atrasei por poucos minutos, Eleanor me puxou para a cozinha sob o pretexto de ajudar a lavar a louça. Quando estávamos sozinhas, ela sussurrou: "Você nunca será boa o suficiente para o meu filho." Foi a primeira vez que percebi o real nível da animosidade que ela sentia por mim. A partir desse dia, as coisas pioraram. Se antes eram apenas imposições sutis, agora eram ordens diretas. Minha vida girava em torno de cumprir regras absurdas. O sofá devia ser alinhado exatamente às 7 horas da manhã. As cortinas tinham que ser lavadas quinzenalmente, independentemente do clima. E, o pior de tudo, ela exigia que eu nunca desobedecesse uma ordem sua. Comecei a me questionar se estava exagerando. Mas então, reparei algo estranho. Toda vez que Ryan me abraçava, toda vez que demonstrávamos qualquer carinho um pelo outro, Eleanor nos observava com uma expressão indescritível. Era quase como se estivesse incomodada. Com o passar do tempo, seu comportamento ficou ainda mais intrusivo. Ela passou a entrar no nosso quarto sem bater, mexia nas minhas roupas, e uma vez, encontrei algumas das minhas joias guardadas no armário dela. Quando confrontei Ryan sobre isso, ele riu e disse que eu estava exagerando. Minha mãe só quer ajudar, Vanessa. Ela sempre organizou tudo para mim. Ajuda? Aquilo não era ajuda. Era a invasão. A essa altura, eu já sentia minha vida escorrer pelos meus dedos. Eu não era mais dona do meu espaço, da minha casa, do meu casamento. Ryan, apesar de me amar, estava completamente cego para o que estava acontecendo. Até que algo inesperado aconteceu. Descobri que estava grávida. Foi num dia de primavera, quando o sol brilhava suavemente pelas janelas do nosso quarto. O teste de gravidez estava em minhas mãos. Pela primeira vez em meses, senti esperança. Eu e Ryan queríamos tanto esse bebê. Durante anos tentamos, passamos por consultas médicas, exames frustrantes, e agora, finalmente, nosso sonho se tornaria realidade. Eu esperava que essa notícia trouxesse um novo começo, que talvez até melhorasse minha relação com Eleanor. Mas quando contei a ela, percebi um brilho sombrio em seu olhar antes mesmo que dissesse qualquer palavra. Ela cruzou os braços, soltou um suspiro, sem demonstrar qualquer emoção, disse friamente: "Não use isso como desculpa para ser preguiçosa." Eu congelei. Aquela mulher não sentiu nada ao saber que seria avó? Nenhuma alegria, nenhum entusiasmo? Apenas mais uma ordem. Eu não sabia naquele momento, mas essa gravidez seria o catalisador para algo muito pior. Algo que destruiria a fina ilusão de normalidade que ainda existia naquela casa. E eu logo descobriria que Eleanor não apenas queria controlar minha vida. Ela queria acabar com ela. O teste de gravidez ainda estava em minhas mãos quando ouvi as palavras de Eleanor. Fria e impassível, ela apenas disse:
Não use isso como desculpa para ser preguiçosa. Eu esperei algum outro comentário, talvez um sorriso, um mínimo de entusiasmo por estar prestes a se tornar avó. Mas nada veio. O silêncio dela foi tão cruel quanto suas palavras. Eu engoli em seco e forcei um sorriso. Talvez fosse o choque, talvez ela precisasse de um tempo para processar. Mas, no fundo, algo dentro de mim sabia que a reação de Eleanor não era surpresa. Era desaprovação. Quando Ryan chegou naquela noite, eu compartilhei a notícia com ele. Seus olhos se encheram de lágrimas de felicidade e ele me puxou para um abraço apertado. Vamos ser pais, Vanessa. Esse é o dia mais feliz da minha vida. Eu queria acreditar que aquele momento mudaria tudo, que agora teríamos algo que nos uniria ainda mais. Mas Eleanor não permitiria que isso acontecesse. Nos dias seguintes, suas regras e exigências aumentaram drasticamente. Agora, além das tarefas diárias, eu tinha que acordar às 5 da manhã para limpar a casa inteira, preparar todas as refeições sem qualquer tipo de ajuda e ainda manter um sorriso no rosto. Quando eu estava grávida de Ryan, fazia tudo isso e ainda encontrava tempo para ajudar na igreja. Ela dizia, lançando-me olhares de desaprovação sempre que eu pausava para respirar. A fadiga começou a me consumir. Eu passava noites em claro, exausta, sentindo meu corpo cada vez mais sobrecarregado. Ryan tentava me confortar quando estava em casa, mas ele não via o pior lado de sua mãe. Eu tentava dizer a mim mesma que era só por um tempo. Mas quando entrei no 5º mês de gravidez, meu corpo começou a dar sinais de que não aguentaria mais. Uma noite, enquanto lavava o chão da cozinha, senti uma dor aguda no baixo ventre. Meus joelhos fraquejaram e precisei me apoiar no balcão para não cair. Minha visão escureceu por alguns segundos e um pavor indescritível tomou conta de mim. Fui ao médico no dia seguinte. Ele me examinou, ouviu meus sintomas e fez um alerta severo. Vanessa, seu corpo está sobrecarregado. Você precisa de repouso. O estresse e a exaustão podem colocar seu bebê em risco. Eu sabia disso. Eu sentia isso. Mas como descansar quando Eleanor não me deixava em paz? Quando voltei para casa e contei sobre as recomendações médicas, Eleanor apenas revirou os olhos. Os médicos adoram exagerar. Eu conheci uma mulher que correu uma maratona com 9 meses de gravidez. Você só precisa ser mais forte. Eu sabia que discutir com ela era inútil. Ryan ainda via a mãe como uma figura amorosa e carinhosa, sem perceber a toxicidade por trás de sua fachada. Nas semanas seguintes, a situação piorou. Comecei a ter pequenos sangramentos ocasionais. Meu corpo doía constantemente, e o peso da gravidez junto com o trabalho forçado estava drenando o que restava de minhas forças. Certo dia, depois de passar horas esfregando os degraus da escada, uma tarefa que Eleanor insistiu que era necessária para manter a tradição da casa, desabei no sofá. Meu peito subia e descia rapidamente enquanto tentava recuperar o fôlego. Meu ventre estava tenso e dolorido. Eleanor entrou na sala e cruzou os braços. Descansando de novo? Você está ficando cada vez mais fraca, Vanessa. Eu nunca precisei de médicos me dizendo o que fazer quando estava grávida. O olhar dela não era apenas de desprezo. Havia algo mais. Algo que fez um calafrio percorrer minha espinha. Foi nesse momento que percebi que Eleanor não apenas me odiava. Ela odiava o bebê também. Eu não entendia o porquê. Mas a cada olhar frio e cada comentário cortante, ficava claro que ela não queria essa criança. A confirmação veio algumas semanas depois. Eu estava organizando algumas caixas no sótão quando encontrei um envelope velho. Dentro, havia uma fotografia. Uma mulher grávida, de pé na frente da nossa casa. No verso da foto, uma inscrição me fez estremecer. Irene, 6 meses de gravidez, 2009. Meu coração disparou. Quem era Irene? Por que Ryan nunca havia mencionado esse nome? Segundos depois, senti a presença de Eleanor atrás de mim. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela arrancou a foto das minhas mãos e seu rosto se transformou em pura fúria. Esqueça isso. Isso não tem nada a ver com você. Mas tinha. Eu sentia no fundo da minha alma que essa mulher estava ligada àquela casa de alguma forma sombria. Naquela noite, enquanto tentava dormir, meu coração estava acelerado. O que Eleanor estava escondendo? E, pior ainda, será que minha gravidez corria ainda mais perigo do que eu imaginava? A fotografia de Irene não saía da minha cabeça. Quem era ela? Por que Eleanor reagiu daquela forma?
E, acima de tudo, por que Ryan nunca mencionou esse nome? Naquela noite, deitei ao lado de Ryan, mas o sono não veio. O nome Irene ecoava na minha mente, junto com a imagem daquela mulher grávida diante da casa onde eu agora morava. Havia algo muito errado, algo que Eleanor não queria que eu descobrisse. Na manhã seguinte, tomei coragem e perguntei diretamente a Ryan. Você já ouviu falar de alguém chamada Irene? Ele franziu a testa, claramente surpreso com a pergunta. Irene? Não. Por que está perguntando isso? Pensei em contar sobre a foto, mas algo me impediu. A maneira como Eleanor reagiu ao vê-la me fez perceber que ela estava disposta a esconder esse segredo a qualquer custo. E se Ryan fosse manipulado por ela de novo? E se ele minimizasse minha preocupação, como sempre fazia? Engoli em seco e balancei a cabeça. Nada, só um nome que eu ouvi por aí. Ele deu de ombros e voltou a mexer no celular. Mas eu não ia deixar isso para lá. Passei os dias seguintes tentando encontrar qualquer vestígio de Irene. Vasculhei o sótão em busca de mais fotos, procurei documentos antigos, até chequei o porão da casa, mas Eleanor era meticulosa. Parecia que essa mulher nunca tinha existido. Até que um dia, enquanto caminhava pelo jardim da frente, Tammy, minha vizinha, acenou para mim. Vanessa, posso te perguntar uma coisa? Eu assenti, sentindo uma inquietação crescer dentro de mim. Você já ouviu falar de Irene Scott? Meu sangue gelou. Scott? Repeti, tentando manter a calma. Tammy assentiu. Sim. Ela morava naquela casa antes de vocês. Era uma mulher doce, muito querida. Mas um dia, desapareceu. Meu coração começou a bater descontroladamente. Desapareceu? Como assim? Tammy suspirou e cruzou os braços. Foi há uns 15 anos. Ela estava grávida e, do nada, sumiu. A polícia investigou, mas nunca encontraram nada. O caso foi arquivado como desaparecimento voluntário, mas algumas pessoas acham que não foi bem assim. Minha cabeça girava. Irene havia morado aqui. Ela estava grávida. E então, simplesmente sumiu. Você sabia que Ryan e Eleanor moravam aqui nessa época? Perguntei, minha voz saindo quase num sussurro. Tammy me olhou com cautela. Sim, eu sabia. Mas nunca me envolvi. Eu via Irene de vez em quando, e depois, nunca mais. Meus joelhos fraquejaram. Será que Eleanor tinha algo a ver com isso? Será que Ryan sabia e apenas bloqueou essa memória? Quando voltei para casa, Eleanor estava sentada na sala de estar, costurando algo em seu colo, com aquela expressão calma e controlada. Eu me aproximei, sentindo meu corpo inteiro tremer. Quem era a Irene Scott? Por um instante, ela congelou. Sua agulha parou no ar. Então, sem levantar o olhar, ela respondeu com uma voz suave, porém carregada de veneno. Ela não era forte o suficiente para estar nesta casa. O ar sumiu dos meus pulmões. Ela não negou conhecer Irene. Ela não fingiu que não sabia do que eu estava falando. Em vez disso, ela fez uma declaração clara. Irene não sobreviveu aqui. Um arrepio percorreu minha espinha. Naquela noite, comecei a sentir dores na barriga novamente. Era uma pontada intensa, diferente das anteriores. Fui ao banheiro e, quando olhei para baixo, meu coração parou. Sangue. Meu bebê estava em perigo. Minhas mãos tremiam enquanto pegava o telefone para ligar para minha médica. Quando ela atendeu, sua voz estava carregada de urgência. Vanessa, você precisa vir ao hospital imediatamente. Seus exames indicaram complicações. Precisamos agir rápido. Saí do banheiro com o telefone ainda na mão. Eu precisava pegar minhas coisas e sair dali. Mas quando cheguei à cozinha, encontrei Eleanor parada diante do fogão, mexendo uma panela como se nada estivesse acontecendo. Vou ao hospital, anunciei, tentando manter a voz firme. Ela continuou mexendo a comida, sem me encarar. O jantar ainda não está pronto. Eu fechei os olhos por um segundo, reunindo forças. Eleanor, isso é sério. O bebê está em risco. Finalmente, ela se virou para me encarar. Seus olhos estavam frios como gelo. Você não vai a lugar nenhum. Meu estômago revirou. O que disse? Ela deu um passo à frente. Você vai terminar de preparar o jantar. Ryan espera que tudo esteja perfeito quando ele chegar. Minha respiração ficou pesada. Não, eu não ia mais me submeter a ela. Eu estou saindo agora, declarei,
caminhando para a porta. Antes que eu pudesse dar mais um passo, ouvi um barulho metálico. Quando olhei, Eleanor havia jogado a colher no balcão e segurava a panela quente nas mãos. Se você sair por essa porta, sua voz estava sombria, carregada de ameaça. Eu não esperava pelo que veio a seguir. De repente, com um movimento rápido, ela ergueu a panela, e antes que eu pudesse reagir, lançou seu conteúdo fervente na minha direção. O impacto do líquido quente queimando minha pele foi imediato. O choque me fez perder o equilíbrio, e caí para trás, batendo o corpo contra o chão frio. Minha visão ficou turva. Meu corpo inteiro ardia. Mas então, antes que eu pudesse sequer processar o que havia acontecido, senti algo pior. Uma dor dilacerante tomou conta do meu ventre. Algo estava errado. Muito errado. E então, enquanto tentava me arrastar para longe, ouvi Eleanor sussurrar a última coisa que eu queria escutar. Você não merece carregar o filho do meu filho. O desespero tomou conta de mim. Eu precisava sair dali. Precisava salvar meu bebê. E foi nesse instante que uma nova voz surgiu. Meu Deus, Vanessa. O que aconteceu? Era Tammy. O som de sirenes começou a ecoar ao longe. A última coisa que vi antes de tudo escurecer foi Eleanor me encarando, seus olhos cheios de algo que parecia triunfo. A dor tomou conta do meu corpo. Eu sentia a pele ardendo, o ventre contraído em espasmos desesperadores. Cada respiração era um esforço imenso, como se meu corpo estivesse se recusando a continuar. Mas, naquele momento, só uma coisa importava: o bebê. Meus olhos piscavam, tentando manter o foco enquanto minha mente lutava contra a escuridão que ameaçava me engolir. Ouvi passos apressados e uma voz cheia de pânico. Vanessa! Meu Deus, o que aconteceu? Era Tammy. Minha vizinha ficou parada na porta por um instante, seu rosto pálido ao absorver a cena diante dela. A cozinha estava um caos. O cheiro de comida queimada ainda impregnava o ar, misturado com o cheiro acre da sopa derramada sobre minha pele. O chão estava molhado, e eu, caí dali, segurando meu abdômen com todas as forças que ainda me restavam. E então, como se um botão tivesse sido acionado, Tammy correu para mim. Você consegue me ouvir? Fica comigo, por favor. Minha garganta estava seca, minha voz não saía. Tudo o que consegui foi soltar um gemido fraco, sentindo minha consciência se esvair. Atrás dela, Eleanor continuava imóvel, seus olhos ainda fixos em mim. Mas agora, algo em sua expressão havia mudado. Era como se ela percebesse, pela primeira vez, que havia perdido o controle da situação. Vanessa é dramática, ela murmurou friamente. Ela sempre exagera tudo. A frieza em sua voz me fez sentir um calafrio ainda pior do que a dor física. Tammy ignorou Eleanor e pegou o telefone. Sim, emergência. Preciso de uma ambulância agora. Uma mulher grávida foi atacada. O tempo parecia ter desacelerado. Meu corpo estava quente e frio ao mesmo tempo. Eu sentia o suor escorrendo, mas meu coração batia fraco. Tudo começou a ficar enevoado, as vozes distantes, os sons abafados. Vanessa, fica comigo. Tammy insistiu, segurando minha mão. A ambulância está chegando. A última coisa que vi antes da escuridão me tomar foi Eleanor, parada ali, sem um pingo de arrependimento no rosto. Na verdade, havia algo que me assustou ainda mais. Ela estava satisfeita. Quando acordei, as luzes brancas e fortes do hospital me cegaram por um momento. Meu corpo parecia pesado, como se eu estivesse afundada na cama. O cheiro de antisséptico me enjoou instantaneamente. Pisquei algumas vezes, tentando me situar. Tudo parecia em câmera lenta. Senti uma leve pressão em minha mão e virei a cabeça. Ryan estava ao meu lado. Seus olhos estavam vermelhos, inchados, e sua expressão era uma mistura de culpa, medo e alívio. Vanessa. Sua voz saiu rouca. Ele segurou minha mão com mais força, como se estivesse tentando me impedir de desaparecer de novo. Minhas memórias voltaram em um turbilhão. A cozinha. Eleanor. A sopa quente. A dor. O bebê. O bebê. Minha respiração acelerou, e tentei me sentar, mas meu corpo estava fraco demais. Ryan percebeu meu desespero e segurou meus ombros. Calma, está tudo bem. O bebê está bem. Minhas lágrimas escorreram antes mesmo que eu pudesse controlá-las. Tem certeza? Ryan assentiu, seus próprios olhos brilhando com lágrimas contidas. Sim.
Mas os médicos disseram que foram 72 horas críticas. Você quase perdeu o bebê. Minhas mãos foram automaticamente para minha barriga. O bebê ainda estava ali. Meu pequeno milagre. Mas a sensação de alívio durou pouco. Porque, naquele instante, ouvi a televisão ligada no quarto. Últimas notícias. Eleanor Whitmore, socialite e filantropa de Westlake, foi presa por tentativa de homicídio contra sua nora, Vanessa Whitmore. A polícia também está investigando seu envolvimento no desaparecimento de Irene Scott, uma mulher grávida que sumiu há 15 anos. A imagem na tela mostrava Eleanor sendo levada pela polícia, algemada. Seu cabelo, sempre impecavelmente arrumado, estava desgrenhado. Seu rosto estava rígido, sem emoção. Mas seus olhos ainda tinham aquele mesmo olhar. O olhar de alguém que nunca se arrependeu de nada. Meu estômago revirou. Ryan se virou lentamente para mim, pegando um pedaço de papel no bolso. Ele o desdobrou e colocou na minha frente. Era a mesma foto de Irene que eu havia encontrado no sótão. Vanessa, sua voz falhou. Ele engoliu em seco antes de continuar. A polícia encontrou essa foto no porão da casa da minha mãe. Meu coração parou por um segundo. O quê? Ryan desviou o olhar, como se fosse doloroso demais dizer em voz alta. Eles também encontraram o passaporte dela, o celular e o diário. Minha respiração ficou presa na garganta. O diário? Ele assentiu, seus olhos brilhando com emoções conflitantes. A última anotação dela dizia: se algo acontecer comigo, procurem Eleanor. Minhas mãos tremeram. Tudo ficou claro. Eleanor não apenas tentou me matar. Ela já tinha feito isso antes. E, dessa vez, ela quase conseguiu. O quarto ficou em silêncio, quebrado apenas pelo som dos monitores ao meu redor. Ryan abaixou a cabeça, cobrindo o rosto com as mãos. Eu deveria ter visto isso antes. Eu acreditei nela. Eu achava que minha mãe era perfeita, que tudo o que ela fazia era por amor. Fechei os olhos por um momento, sentindo um peso esmagador sobre meu peito. Você não podia saber, Ryan. Ela enganou todo mundo. Mas eu sabia que as palavras não bastavam para tirar a culpa dele. A porta se abriu devagar, e Tammy entrou, segurando uma pasta nas mãos. Eu entreguei tudo para a polícia, ela disse suavemente. Eles têm as provas agora. E a mídia? Bem, a mídia vai garantir que ela não se esconda mais atrás da influência dela. Ryan não disse nada. Ele apenas assentiu, ainda afundado em sua própria culpa. Tammy se aproximou e tocou minha mão. Você está segura agora, Vanessa. E seu bebê também. Eu queria acreditar naquelas palavras. Queria acreditar que o pesadelo havia acabado. Mas, no fundo, eu sabia que as marcas desse horror ainda ficariam comigo por muito tempo. Eleanor estava atrás das grades. Mas o que ela fez comigo e com Irene? Isso nunca desapareceria completamente. A verdade veio como um soco no estômago. Enquanto eu ainda tentava assimilar a dor, o trauma e a recuperação no hospital, o mundo lá fora desmoronava ao redor de Eleanor. As notícias corriam rápido. O nome da mulher que havia controlado minha vida, manipulado Ryan e me torturado nos últimos meses estava agora estampado nas manchetes como uma criminosa. Socialite Eleanor Whitmore é presa por tentativa de homicídio. Nova reviravolta no caso Irene Scott. Provas ligam Eleanor ao desaparecimento de 15 anos atrás. As imagens na televisão mostravam Eleanor sendo escoltada por policiais. Ela mantinha a mesma postura elegante, o olhar altivo. Mas o que me arrepiou não foi a cena da prisão. Foi a ausência de remorso em seu rosto. Ela não parecia derrotada. Ela parecia satisfeita. O aperto no meu peito voltou, e minha mão foi instintivamente até minha barriga. Eu ainda sentia os efeitos do trauma, mas meu bebê estava ali, seguro, contra todas as probabilidades. Ryan estava sentado ao meu lado, com o rosto entre as mãos. Seu silêncio dizia mais do que qualquer palavra. Ele pegou o diário de Irene da mesa e virou as páginas lentamente. Sua respiração estava pesada. Ele não olhou para mim quando sussurrou. Ela tentou me avisar. Meu coração doeu por ele. Ele passou a vida acreditando que sua mãe era uma mulher exemplar. Agora, tudo o que ele conhecia sobre ela estava desmoronando. Ryan. Ele balançou a cabeça, finalmente me encarando. Como eu pude ser tão cego? Irene estava ali o tempo todo. Eu a conhecia.
Minha mãe dizia que ela era problemática, que ela escolheu ir embora, e eu acreditei. Ele passou as mãos pelo rosto, como se tentasse arrancar o peso da culpa. Vanessa, eu vivi nessa casa por anos. E nunca percebi o que ela era capaz de fazer. Eu queria encontrar palavras que pudessem aliviar sua dor. Mas a verdade era que essa culpa era algo que só ele poderia processar. Você acreditou na mulher que te criou, disse suavemente. Mas agora você sabe a verdade. E podemos fazer algo a respeito. Ryan não respondeu, mas o aperto em sua mandíbula indicava que ele estava lutando contra uma tempestade interna. Tammy entrou no quarto pouco depois, carregando uma pasta com documentos. A polícia tem provas suficientes para conectá-la ao desaparecimento de Irene, disse, colocando os papéis sobre a mesa. Encontraram roupas dela, cartas não enviadas e até restos mortais no porão. Meu estômago revirou. Restos mortais? Sussurrei. Tammy assentiu, seu rosto sombrio. Ainda precisam de exames, mas tudo indica que ela nunca saiu daquela casa. O ar me faltou. Irene nunca fugiu. Ela nunca escolheu desaparecer. Eleanor a apagou. A raiva dentro de mim borbulhou de uma forma que nunca havia sentido antes. Eleanor não era apenas uma mulher controladora e cruel. Ela era um monstro. E se Tammy não tivesse chegado a tempo? E se eu não tivesse conseguido escapar? Eu teria sido o próximo nome nas notícias. Tammy segurou minha mão com firmeza. Você sobreviveu, Vanessa. Você e o bebê. Agora é hora de garantir que Eleanor nunca machuque mais ninguém. Eu assenti, engolindo a dor e a indignação. Eu quero testemunhar no tribunal. Ryan e Tammy me olharam surpresos. Você tem certeza? Ryan perguntou. Não quero que você se submeta a mais trauma. Mas eu estava decidida. Ela tentou me matar. Ela tentou matar nosso filho. Ela destruiu a vida de Irene. Não vou deixá-la sair impune. Ryan engoliu em seco e segurou minha mão. Então faremos isso juntos. Eu sabia que seria um longo caminho até a justiça, até a verdadeira paz. Mas pela primeira vez, desde que Eleanor entrou em nossas vidas, eu sentia que tinha controle sobre minha própria história. Dessa vez, ela não venceria. 3 meses depois, o tribunal estava lotado. Repórteres, curiosos, advogados e até algumas figuras conhecidas da alta sociedade de Vestlake lotavam as cadeiras. O caso Eleanor Whitmore havia se tornado um espetáculo público. Ao meu lado, Ryan segurava minha mão. Seu rosto estava sério, os olhos fixos na figura da mulher que ele chamou de mãe por toda a sua vida. Eu sabia que, por mais que ele estivesse ao meu lado, uma parte dele ainda lutava para aceitar que a pessoa que o criou era capaz de tanta maldade. Tammy estava do outro lado, oferecendo suporte silencioso. Ela foi a responsável por coletar a maior parte das provas, suas gravações ajudando a desmontar a imagem intocável de Eleanor perante o júri. Eleanor sentava-se à mesa da defesa com a postura impecável de sempre. Suas roupas, apesar de simples, ainda exalavam aquela aura de superioridade. Mas dessa vez, sua máscara havia caído. Ela não era mais uma socialite respeitada. Ela era uma criminosa. O juiz entrou na sala, e todos se levantaram. Meu coração disparou. O tribunal está em sessão. As acusações eram graves. Tentativa de homicídio, agressão agravada, maus tratos, manipulação psicológica, além da possível conexão com o desaparecimento de Irene Scott. A promotoria começou a apresentar as provas. Vídeos de Tammy foram exibidos para o júri. Nas imagens, Eleanor aparecia me humilhando, me obrigando a limpar a casa grávida, desdenhando das minhas dores, e em uma das gravações mais impactantes, sua voz fria ecoou pela sala. Uma mulher como Vanessa nunca será digna de carregar o filho do meu filho. Mesmo sabendo que aquela gravação seria usada, ouvir sua voz de novo, carregada de veneno e desprezo, fez um arrepio percorrer minha espinha. O promotor se virou para o júri. Senhoras e senhores, essa é a mulher que a sociedade respeitava. Essa é a mulher que Vestlake admirava. Mas essa também é a mulher que jogou sopa fervente em sua nora grávida, que a impediu de buscar socorro quando seu bebê corria risco. E que pode ser responsável pelo desaparecimento e possível assassinato de Irene Scott. A sala ficou em silêncio. O nome de Irene pairava como um fantasma sobre todos. Eleanor permaneceu impassível. Mas o golpe final veio quando a promotoria apresentou os restos mortais encontrados no porão da mansão.
O exame de DNA confirmou que os ossos pertencem a Irene Scott, anunciou o promotor. Ela nunca fugiu. Nunca abandonou sua vida. Eleanor Whitmore a enterrou naquela casa. O murmúrio do público preencheu a sala. Algumas pessoas cobriram a boca, chocadas. Ryan apertou minha mão com força. Sua respiração ficou trêmula. Eu sabia que ele ainda queria negar. Mas não havia mais dúvidas. A juíza voltou seu olhar severo para Eleanor. Senhora Whitmore, tem algo a dizer? Por um momento, um silêncio absoluto dominou a sala. Então, ela ergueu o queixo, com a mesma frieza de sempre, disse: Eu fiz o que precisava ser feito. Um arrepio tomou conta do tribunal. Ela não negava nada. Ela não tentava se justificar. Ela simplesmente não se arrependia. A juíza bateu o martelo. O júri chegou a um veredito. O porta-voz do júri se levantou. Meu coração parou. Sim, meritíssima. Consideramos a ré culpada em todas as acusações. Meu peito subiu e desceu rapidamente. Lágrimas ameaçaram surgir, mas me mantive firme. A juíza assentiu, voltando-se para Eleanor. Pela tentativa de homicídio contra Vanessa Whitmore e agressão agravada, condeno a ré a 15 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional pelos primeiros 10 anos. Pela ocultação de cadáver e participação na morte de Irene Scott, a condeno a mais 10 anos adicionais, totalizando 25 anos de pena. A sala explodiu em murmúrios. Eleanor, pela primeira vez, piscou lentamente, como se estivesse processando a realidade. Mas então, ao ser algemada pelo oficial, ela se virou para Ryan e disse, com um tom quase maternal: Eu fiz isso por você, meu filho. Ryan fechou os olhos, como se tentasse bloquear aquelas palavras. A porta do tribunal se abriu, e ela foi levada. Pela primeira vez, eu a vi sair da minha vida sem ter controle sobre nada. Tammy apertou meu ombro, e Ryan apenas olhou para mim, perdido. Acabou, sussurrei para ele. Mas ele apenas balançou a cabeça. Não, Vanessa. Só está começando. E ele estava certo. A justiça havia sido feita. Mas agora, precisávamos aprender a viver sem as sombras do passado nos assombrando. O tribunal ficou para trás, mas as cicatrizes daquilo que vivia ainda estavam comigo. Não era algo que simplesmente desapareceria. A dor física das queimaduras já começava a amenizar, mas as marcas emocionais permaneceriam. Ryan e eu decidimos que não podíamos mais viver naquela casa. A mansão vitoriana, que um dia foi o cenário do nosso sonho, agora era um símbolo do horror que sofremos. Cada canto daquela casa carregava a presença de Eleanor, como se ela ainda estivesse lá, controlando tudo. Encontramos um novo lar em Ashwood, uma cidade pequena e pacata, cercada por árvores e vizinhos amigáveis. Era tudo o que precisávamos, distância do passado e a chance de recomeçar. No dia da mudança, Tammy apareceu para ajudar. Mesmo depois do julgamento, ela permaneceu ao nosso lado, garantindo que tivéssemos apoio para nos reerguer. Enquanto organizávamos as caixas, Tammy chamou minha atenção. Vanessa, olha o que encontrei. Virei-me e vi que ela segurava a fotografia de Irene, aquela que encontrei meses atrás no sótão. Meu coração apertou. Peguei a foto com cuidado e passei os dedos sobre a imagem. Irene estava sorrindo, sua mão repousando sobre a barriga de grávida. Ela parecia feliz, cheia de esperança. Mas nós sabíamos como a história dela terminou. Respirei fundo e me virei para Ryan. Quero que essa foto fique na nossa casa. Ele piscou algumas vezes, surpreso. Tem certeza? Assenti. Irene nunca teve justiça em vida. Mas não quero que a memória dela desapareça. Quero que ela seja lembrada. Ryan pegou a foto com delicadeza e assentiu. Vamos emoldurá-la. Ela faz parte da nossa história agora. E assim fizemos. Quando terminamos de arrumar nossa nova casa, penduramos a foto de Irene na sala, acima da lareira. Não como um lembrete do horror que aconteceu, mas como um tributo à sua vida. Ela não seria esquecida. Nessa mesma noite, organizamos um pequeno churrasco para comemorar o recomeço. Apenas pessoas próximas vieram. Tammy, alguns amigos, os advogados que nos ajudaram no caso. Foi a primeira vez em muito tempo que ouvi risadas genuínas ao meu redor. O cheiro da comida grelhando no quintal, o som das conversas leves, a brisa fresca da noite. Pela primeira vez em meses, eu me senti segura. Ryan estava ao meu lado, cuidando da churrasqueira,
quando colocou a mão na minha barriga e sorriu. Ele está chutando de novo. Sorri de volta. Acho que ele sabe que está cercado de amor agora. Tammy, que estava por perto, riu e tomou um gole de sua bebida. Esse menino vai ser forte, igual a mãe. Se há alguns meses alguém me dissesse que estaríamos ali, reconstruindo nossas vidas, eu não acreditaria. Mas ali estávamos. E, dessa vez, era diferente. Não havia mais sombras nos observando. Não havia mais medo sufocante no ar. Havia apenas o presente, e a promessa de um futuro onde Eleanor não tinha mais poder sobre nós. E pela primeira vez em muito tempo, eu sabia que estava verdadeiramente livre. O tempo passou mais rápido do que eu esperava. Em meio à adaptação à nova cidade, à nova casa e à tentativa de reconstruir tudo o que Eleanor destruiu, os meses da gravidez foram se esvaindo. Até que, numa madrugada silenciosa de setembro, tudo mudou. Acordei com uma dor aguda, tão forte que me fez prender a respiração. Ainda meio sonolenta, levei a mão ao ventre, sentindo-o rígido. Minha mente tentou racionalizar. Braxton Hicks, as contrações falsas que já haviam me enganado outras vezes. Mas então veio outra onda de dor, ainda mais intensa. Tentei me sentar na cama, mas meu corpo protestou. Ryan, murmurei, estendendo a mão para ele. Seu sono era pesado, mas o tom da minha voz o despertou imediatamente. Ele abriu os olhos, piscando algumas vezes antes de se sentar de súbito. O quê? O que foi? Respirei fundo, tentando manter a calma. Acho que é hora. Ryan pulou da cama, instantaneamente desperto. Ele pegou a bolsa que havíamos preparado semanas antes e me ajudou a levantar. Ok, tudo bem. Respira fundo, amor. Vamos para o hospital. As contrações aumentavam de intensidade enquanto ele me ajudava a chegar ao carro. O caminho até o hospital foi uma tortura, cada solavanco, cada curva parecia amplificar a dor. Eu apertava a mão de Ryan, respirando com dificuldade, tentando focar em outra coisa além da pressão avassaladora que tomava meu corpo. Você está indo muito bem, Ryan dizia repetidamente, como se tentasse acalmar a si mesmo tanto quanto a mim. Quando chegamos ao hospital, enfermeiras vieram me buscar imediatamente. Me levaram para a sala de parto, e os minutos seguintes se transformaram em um borrão de vozes, instruções e a dor intensa das contrações que pareciam não dar trégua. O suor escorria pelo meu rosto. Eu estava exausta antes mesmo de começar a empurrar, mas algo dentro de mim sabia que precisava continuar. Só mais um pouco, Vanessa, disse a médica, sua voz firme e encorajadora. Você está quase lá. Eu fechei os olhos, reunindo o resto da minha força. Por Noah. Pelo meu filho. E então, com um último grito de esforço, senti o alívio absoluto e o som mais lindo que já ouvi em toda a minha vida. O choro de um bebê. Meus olhos se encheram de lágrimas. Ele está aqui, Ryan murmurou, sua voz embargada pela emoção. A médica sorriu para mim e, segundos depois, colocou meu filho nos meus braços. Noah. Meu pequeno milagre. Seus olhos ainda estavam fechados, sua pele quente e macia contra a minha. Ele se mexeu levemente, seu pequeno corpo se encaixando no meu como se aquele fosse o único lugar onde ele deveria estar. Oi, meu amor, sussurrei, minha voz embargada. Ryan se aproximou, passando os dedos pela cabeça do bebê, seu rosto iluminado por um sorriso de pura felicidade. Bem-vindo ao mundo, Noah. Eu soltei um riso fraco, exausta, mas completamente inundada por amor. Estávamos ali, juntos. E, finalmente, seguros. Os dias após o nascimento de Noah foram uma mistura de exaustão e alegria. A cada madrugada em claro, embalando meu pequeno nos braços, eu me lembrava de tudo pelo que passei para chegar até ali. Havia momentos em que o medo ainda tentava me dominar. Pesadelos me faziam acordar suando frio, revivendo aquela noite terrível na cozinha. Mas bastava olhar para Noah, sentir sua respiração tranquila contra minha pele, para saber que o pior já tinha passado. Nós vencemos. Depois de alguns dias no hospital, finalmente voltamos para casa. Ryan dirigia com cuidado, olhando para mim e Noah pelo retrovisor a cada minuto. Tammy nos esperava na porta, segurando um buquê de flores. Bem-vindo ao lar, pequeno guerreiro. Ela disse, sorrindo ao ver Noah dormindo pacificamente em meus braços. Eu sorri. Meu peito se encheu de gratidão. Sem Tammy, talvez eu e meu filho não estivéssemos ali. Os primeiros meses foram difíceis, mas diferentes.
Agora, o medo já não dominava minha vida. Eu e Ryan aprendemos a ser pais juntos, nos apoiando, dividindo as noites mal dormidas e os momentos mágicos de ver Noah crescer. No dia do batizado, Tammy apareceu com um presente inesperado. Achei que isso deveria ficar com vocês, disse, me entregando uma moldura de madeira. Era uma foto de Noah, sorrindo, com uma flor branca ao lado dele. Uma flor de Irene, Tammy completou suavemente. Meus olhos se encheram de lágrimas. Segurei a moldura contra o peito. Ela nunca será esquecida. Ryan colocou o braço ao redor dos meus ombros. Assim como nunca esqueceremos o que passamos. Respirei fundo, sentindo o ar fresco da manhã encher meus pulmões. Sim, nunca esqueceríamos. Mas, finalmente, podíamos seguir em frente. E, dessa vez, sem olhar para trás.